As bicicletas aero morreram, estão extintas como os dinossauros, temos que admitir, e grande parte da culpa é das bicicletas de estrada de nova geração, como esta Giant Propel. Até recentemente, bicicleta aero era vista como a bike que permitia pedalar no plano em alta velocidade. Profissionais acima de 40 km por hora e amadores entre 35 e 30 km dependendo do nível de cada um. Uma Leaf. Bom, até aqui tudo perfeito, certo? O que acontece com essas aero de sempre é que elas tinham uma geometria que não permitia escalar facilmente com elas. Acima de 6% elas ficavam desconfortáveis, além disso eram ultra rígidas, então acumular quilómetros com elas era um desastre. E acima de tudo tinha a questão do peso. Eu, pessoalmente, já tive bicicletas aerodinâmicas que no tamanho M, na versão topo de linha, pesavam mais de 8 kg. São bicicletas de mais de 15 mil euros que ainda estão em uso hoje, não é algo do passado. É aí que entra essa nova Giant Propel e quebra todos os nossos paradigmas. Por quê? Basicamente porque estamos falando de uma bicicleta super confortável com a qual você pode acumular milhões de quilômetros. Uma bicicleta que tem uma geometria que te permite escalar exatamente igual a uma TCR, por exemplo, que é a pura escaladora da Giant. Mas o mais impressionante é que o peso é de 6,5 kg na sua versão de mais alta gama. Como isso é possível? Inscreva-se. Antes de entrarmos nos detalhes, imagino que vocês pensem: Daniel Race, esse exemplo não é real, pois há bicicletas aero mais ágeis no mercado. E vocês têm razão, temos aí a Canyon e Road, que até hoje era a bicicleta aero mais ágil que eu já tinha experimentado, sem concorrência. Apesar de ser uma ótima bicicleta, seus 7 kg na versão topo de linha e uma estrutura muito mais rígida não permitem que ela concorra com essa nova geração da Giant Propel. Vamos começar a analisar em profundidade. O mais óbvio, a aerodinâmica. Aqui é onde a Giant faz uma afirmação importante. Esta bicicleta é 18,4 W mais rápida do que o modelo anterior. Isso equivale a uma melhora de 72 segundos em 40 km de distância a 40 km por hora. Isso é um absurdo total. Como a Giant conseguiu isso? Interpretando a bicicleta como um sistema global. O quadro foi aerodinamizado. Dá para perceber no tubo de direção, no garfo. Mas acima de tudo foram feitas melhorias substanciais nos componentes. O novo cockpit, bem aerodinâmico, as novas rodas Cadex, também as Giant e até mesmo os novos pneus Cadex. A Giant consegue isso por ser fabricante direta, controlando desde o desenvolvimento até todos os processos de fabricação. Praticamente tudo nesta bicicleta, exceto transmissão e freios, foi feito pela própria Giant, algo que outras marcas não conseguem afirmar. Além disso, a Giant tem um método de trabalho no túnel de vento conhecido como Grisca. Com esses protocolos, eles sempre trabalham com um manequim de corpo inteiro, em escala real e móvel. Isso é muito importante porque consegue uma correlação perfeita entre o mundo real e o túnel de vento, algo que outras marcas não podem dizer. Algumas delas nem sequer testam no túnel de vento, outras trabalham apenas com a bicicleta, outras utilizam um manequim que só tem as pernas. Ou aquelas que usam um manequim completo, às vezes as pernas dele não se movem. Na verdade, grande parte dessa melhora aerodinâmica vem do conjunto de rodas e pneus. Se dermos uma olhada nas novas Cadex SLR0, destacam-se estes dados: 50 mm de perfil, largura interna de 22,4 mm, 30 mm de largura externa e 1370 gramas o par. Hookless, raios de carbono planos e nipples de raio ocultos. Se formos para o modelo topo de linha, encontramos as novas Cadex Max 50 com medidas semelhantes, mas ao incorporar os cubos de mais alta gama, o peso fica em 1250 gramas. Os novos pneus Cadex Aero estão disponíveis em 28 mm de largura, também em 30 mm. Eles têm um aumento de TPI até 240 para tentar reduzir ao máximo a resistência ao rolamento. E por outro lado, eles incorporaram esses entalhes Aero que mais adiante no vídeo eu vou comentar o que achei deles. Vamos falar de peso, pois a nova geração de bicicletas aero está claramente mais leve. No caso específico da Propel, a boa notícia é que nos 3 tipos de carbono que compõem toda a linha, todos os 3 ficaram mais leves, sendo mais evidente a redução de peso na linha de entrada, quase 700 gramas. Um exemplo de bicicleta completa fora da linha top é esta Propel Advance Pro que estou testando, com grupo Ultegra Di2 medidor de potência, rodas SLR, suporte de ciclocomputador, suportes de caramanhola, tudo instalado, exceto pedais. Vocês veem que ela fica muito próxima dos 7 kg.
Na verdade, a Giant nos disse que, em termos de desempenho, esta nova Advance Pro é igual ou até melhor do que a antiga SL. É possível reduzir o peso e aumentar a rigidez? Ao que parece, as novas técnicas de construção na fábrica da Giant em Taiwan permitem alcançar esse feito. Esses novos procedimentos de fabricação foram desenvolvidos para a TCR, posteriormente implementados na nova Ansem e agora voltam a ser aplicados na nova Propel. Graças a um novo robô responsável pelo corte do composite, foi possível criar uma nova arquitetura de peças de carbono mais longas. Para que vocês entendam, uma única peça longa de carbono proporciona mais rigidez e leveza do que várias peças pequenas de carbono. Aprendemos isso durante nossa visita à fábrica da Giant em Taiwan. Se quiser saber mais, recomendo assistir a este vídeo sobre fabricação de bicicletas. Graças a essas novas técnicas, conseguiram fazer com que a nova Propel Advance SL tenha 14% mais rigidez torsional, algo que você percebe claramente quando acelera fora do selim e aplica o máximo de força nos pedais. Os engenheiros da Giant tinham uma obsessão: alta velocidade sustentada, e para isso precisavam combater o acúmulo de fadiga e o vento lateral em rajadas. A absorção das escoras e do canote integrado foi melhorada em 25%, a absorção através do cockpit melhorou em 15%, nova geometria do guidão para facilitar a manutenção da posição aerodinâmica, tudo isso para tentar manter o ciclista o mais descansado possível pelo maior tempo possível. E segundo a Giant, a interação entre este novo pneu e esta nova roda faz com que, com ventos laterais fortes, não tenhamos tanta instabilidade na bicicleta. Honestamente, durante os testes, eu não peguei ventos laterais fortes, então não posso dizer como é. O que eu posso dizer é que algo que normalmente não costumo comentar sobre as bicicletas, como o selim, ou quando comento geralmente é de forma negativa, neste caso quero fazer um elogio para este selim da própria fábrica Giant porque achei extremamente confortável, muito confortável mesmo. Analisando as geometrias, vemos três conclusões rápidas. A primeira é que a geometria da Propel praticamente não mudou em relação à anterior. A segunda questão, as escoras agora ficam mais baixos no tubo do selim que no modelo anterior, aumentando o caráter reativo da bicicleta. E a terceira questão, se compararmos esta Giant Propel com outras bicicletas concorrentes, vocês vão ver que mais ou menos todas as bicicletas de estrada já estão convergindo para números muito semelhantes em geometria. Pode variar um pouco o ângulo da direção, pode variar um pouco o ângulo do tubo do selim, mas mais ou menos todas estão ali, digamos que em uma geometria já bastante madura. Alguns detalhes. 32 mm de espaço máximo para o pneu e movimento central press fit. O canote, como é tradicional na Giant, é integrado e pode-se ajustar à altura, além de cortar o tubo em uma certa altura. Isso é feito com alguns espaçadores e dois adaptadores de alturas diferentes que já vêm de fábrica. E o guidão, o cockpit, também tem diferentes opções, vou deixar aqui em baixo para que vocês possam ver todas as medidas, mas já adianto que ele segue uma tendência que já é comum, que é o guidão. Flare, para uma posição mais aerodinâmica em cima e permitir segurar a parte inferior do guidão de forma mais aberta, facilitando o controle nas descidas. Os preços são bem simples, vão desde 3.000 até 12.000 na versão mais top de linha. Vamos para a seção favorita de vocês, prós e contras. Vou começar pelas coisas que mais gostei. E por mais que pareça mentira, estamos falando de uma bicicleta aero, mas vou destacar o peso. Os números estão aí e acho que é muito importante valorizar que a Giant não só buscou um número impressionante na sua versão top de linha, mas também reduziu o peso de todos os modelos de carbono do catálogo da nova Propel. Ponto positivo. Depois estamos falando de uma bicicleta com uma dirigibilidade que qualquer amador sobe nela e praticamente não tem curva de aprendizado. Faz curvas super bem desde o primeiro momento. Acho que isso é algo positivo para ciclistas comuns como eu e você. Conforto, algo que até recentemente não era ligado às bicicletas aero. E o fato de poder acumular muitos quilómetros sem acumular fadiga ou acumulando o mínimo de fadiga possível. Vale destacar, principalmente porque a reatividade da bicicleta foi mantida intacta. E, em geral, eu diria que o desempenho global da bicicleta foi pensado muito focado no ciclista. Claro, também para profissionais, mas para ciclistas comuns, essa bicicleta tem muitas qualidades positivas. Coisas que eu não gostei.
Por um lado, tem os pneus, que é verdade que é fácil perceber, se compararmos com os GP5000, por exemplo, que são dos mais usados, é muito fácil notar que rodam com muita facilidade. É praticamente como se você estivesse andando por cima do asfalto sem realmente tocá-lo. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, dá a sensação de que temos menos contato com o asfalto quando precisamos. Ou seja, ao fazer curvas e principalmente ao pegar estrada um pouco úmida, a bicicleta escorrega muito mais facilmente do que outra bicicleta com um pneu slick mais tradicional, como o que usei de exemplo para vocês. Na versão de 30mm isso talvez seja menor, mas com a de 28 eu senti. E uma questão que não é necessariamente negativa, isso é algo muito subjetivo, mas a estética talvez seja muito tradicional. Isso pode agradar a uma parte do público. Não é tão agressiva como, por exemplo, uma Aeroad da Canyon, que pode ser muito impactante para o olho humano. Bom, isso eu deixo para vocês escolherem. Preste atenção na conclusão, pois acho muito interessante. A abordagem que a Giant está fazendo comercialmente com essa nova Propel é muito acertada, na minha opinião. Porque conseguiu o equilíbrio perfeito entre as exigências dos ciclistas do World Tour da sua equipe e o que nós, ciclistas amadores como você e eu, realmente precisamos. Ao contrário de outras marcas que estão lançando bicicletas aero muito extremas, vamos usar como exemplo a Colnau Ice 1RS ou até mesmo a Factor One, bicicletas que exigem um alto nível técnico para fazer curvas corretamente, além de um ajuste biomecânico muito preciso. Que são bicicletas muito mais rígidas, menos confortáveis, como eu disse, em geral bicicletas mais extremas, pensadas para que só o ciclista do World Tour consiga tirar o máximo proveito delas. Aqui a Giant busca outro ponto de vista. Busca que obviamente o ciclista possa se sentir rápido, ter todo o seu desempenho, mas que nós também tenhamos esse conforto. Que a gente tenha essa facilidade de fazer curvas com a bicicleta, que a bicicleta não fique difícil para nós, vamos dizer assim. E talvez, voltando à analogia que fiz no começo com os dinossauros, na época se acreditava que os dinossauros tinham sido extintos, mas na verdade o que aconteceu foi que eles evoluíram para as aves atuais. Talvez seja isso que vivemos agora com as bicicletas aero. Algumas nascem para ser polivalentes e mais adequadas ao público comum, como esta Propel. E outras são muito extremas para satisfazer as necessidades dos ciclistas do World Tour. As verdadeiras extintas aqui podem ser as bikes de escalada de antigamente. Não sei. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Nos vemos em breve. Sejam felizes. Tchau, tchau.